Eu falei pra vocês, vamos acreditar, gente, é possível, dá pra ganhar o Atlético lá, dá pra pontuar. A gente sabe que seria difícil, acho que ninguém imaginava nada diferente, um jogo entre dois times que ao longo desse campeonato demonstraram muitas dificuldades, muitas fragilidades, muitos problemas. E também imaginava que fosse ser um jogo nervoso, tenso, como foi o primeiro tempo. Mas o Fluminense, diferente do que foi contra o Criciúma e diferente também do que foi em tantos outros jogos deste Campeonato Brasileiro, em que deixou a desejar, não só na questão técnica, mas no aspecto tático e na determinação, na vontade, na postura, se comportando como um time que de fato deseja desesperadamente sair de onde está. Em muitos jogos o Fluminense não entregou isso. E aí, hoje, eu pelo menos, abro esse vídeo aqui pra vocês elogiando a postura do time. Hoje o Fluminense brigou, hoje o Fluminense lutou e só por isso conseguiu reverter situações muito adversas dentro da partida. E aí eu sei que tem muita gente que vai falar, pô, Lessa, mas é o mínimo. É o mínimo que esses caras deveriam fazer. É se dedicar, é correr, é lutar, é brigar. Olha a situação onde eles se colocaram, vale ressaltar. Mas foi o que eu falei faz pouco tempo aqui, gente. Se o Fluminense fizesse o mínimo, tivesse feito o mínimo ao longo desse ano, o Fluminense não estaria nessa situação. O Fluminense já estaria livre de qualquer chance de rebaixamento, brigando ali por uma Sul-Americana. Bastava fazer o mínimo. Então, como isso não foi feito, a gente acaba elogiando. E ainda bem, porque no fim das contas, de agora em diante, o que importa é o resultado. O resultado ele não foi espetacular, maravilhoso, porque ele seria se o Fluminense tivesse vencido. Mas o Fluminense conquistou um ponto importantíssimo, fundamental, e que pode, claro, ao lado de uma vitória contra o Cuiabá, garantir a permanência do nosso tricolor na primeira divisão, que é o grande objetivo de todos nós neste momento, que é o que desesperadamente a gente deseja e espera que aconteça. Antes, eu vou trazer aqui a palavra de John Ares, o grande personagem desse jogo. Ele pedindo desculpas mais uma vez, falou com a nossa reportagem, direto lá de Curitiba, o Gabriel Amaral lá em cima do lance, equipe jornada mais uma vez, lado a lado com o Fluminense lá em Curitiba. Um trecho a coletivo do Mano Menezes. Mas antes, eu queria destacar que o Fluminense hoje, ele acima de tudo teve um mental muito forte. Porque quando você sofre um gol fora de casa, com toda a pressão já, a atmosfera, né, o torcedor em cima, os caras esgotaram ingressos, precisando de uma vitória para se livrar. Começa o jogo, você leva um gol, como aconteceu com o Fluminense, o seu emocional tende a ir pro ralo. Você tende a sentir muito o gol. E o Fluminense não sentiu o gol. Continuou, foi fazer o seu jogo, teve mais posse de bola. Tudo bem, o Atlético recuou, foi lá para trás, deu a bola pro Fluminense. Fizeram isso o jogo inteiro, basicamente. Né, tiveram escapados ali no contra-ataque no primeiro tempo, inclusive tiveram oportunidades ali, 2 finalizações, uma do Coelho e outra, se não me engano, foi do Nicão, em que o Atlético poderia ter feito o segundo gol também. Mas o Fluminense não fez um primeiro tempo ruim. Não fazia um primeiro tempo ruim. Até desperdiçar um pênalti com o John Ares. E aí a gente falou, cara, pelo amor de Deus, não é possível que a gente tenha que sofrer tanto, não é possível que tudo vai ter que dar errado. Mesmo quando o time cria uma situação, tem um pênalti a favor, e aí a gente tem um cenário positivo, parece que algo sempre na última hora vai ali e atrapalha. O John Ares foi lá e bateu muito mal o pênalti e perdeu. Então aquele primeiro tempo, pelo que o Fluminense fez, pelo que foi o jogo, na minha opinião, acho que era um primeiro tempo para pelo menos terminar empatado. Não terminou devido ao pênalti pessimamente cobrado pelo John Ares. E aí quando vai para o segundo tempo a gente fica imaginando, e agora? E aí, como esse time vai reagir? Um gol de cara, desperdiçou chances, desperdiçou um pênalti. Da onde vai tirar forças, pelo que a gente tem visto do Fluminense no segundo tempo das partidas, pelo que a gente tem visto do Fluminense fora de casa, que tem um aproveitamento, se não me engano, de 39%. Da onde a gente vai tirar esperança, fé? E aí o jogo voltou para o segundo tempo do mesmo jeito, né? Poste de bola, o Fluminense sem muita agressividade, o Atlético se segurando, querendo só contra-ataque, correndo risco. Porque uma hora o adversário pode encontrar uma bola na genialidade de um jogador que tinha entrado pouco tempo no jogo, Paulo Henrique Ganso, que merece uma análise à parte dentro do que foi esse empate diante do Atlético. Sem condições nenhuma, um sacrifício
O Ganso entrou no segundo tempo e foi dele aquele passe primoroso pro John Arias ir lá e fazer aquele golaço. E imediatamente ir até o torcedor e pedir desculpa. Uma atitude louvável, na minha opinião. Sabendo que foi muito mal, sabendo que errou, sabendo que a gente espera dele. É do John Arias, é do Ganso, é do Fábio, é do Thiago Silva. Reservas técnicas que o Fluminense tem. São esses jogadores e, na minha opinião, graças a eles também, que o Fluminense se mantém nessa luta e pode confirmar a sua permanência na próxima rodada. Graças ao que esses jogadores, em alguns jogos, fizeram ao longo do Campeonato Brasileiro. O Arias foi lá, fez o gol, pediu desculpa. E eu, claro que imagino que as desculpas estão aceitas por parte de todo mundo, porque esse gol, de novo, ele pode ter um valor absurdo, ele pode significar o Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que disse o Arias depois da partida sobre o que ele pensou naquela hora. O Arias, é óbvio que logo depois do jogo a primeira coisa que chama atenção ali é o seu pedido de desculpas. O que você sentiu naquele momento? Porque foi um gol muito importante para o Fluminense. O que foi seu sentimento na hora que você faz o gol, depois da questão do pênalti? O que passa pela sua cabeça naquele momento? No, eso mismo. Sentimiento de disculpa y aprovecho así en el momento de las cámaras para pedir disculpa porque eu fui mal na cobrança, na verdade. Claramente que eu sempre tento bater da melhor maneira possível, mas não consegui fazer o gol e claramente que o sentimento nesse momento que fiz o gol do empate foi pedir desculpas por ter errado a cobrança, porque sei que é um momento muito importante para o clube, é um momento muito importante para nós, é um momento importante para nossas vidas. Então, é um momento onde a gente tem que caprichar nesses pequenos detalhes. Então, eu acho que é isso, que desculpa mais uma vez pela cobrança, pelo erro, mas graças a Deus que tive uma oportunidade de fazer o gol, de que a gente conseguiu esse ponto que eu acho que hoje merecemos, porque fizemos um grande jogo. E um ponto que na quinta-feira vai ser muito importante, porque a gente fazendo o dever de casa, conseguindo os 3 pontos, esse ponto que a gente conseguiu aqui vai valer muito. Passar para a torcida, que recado você pode passar para a torcida que está tão desconfiada que o Fluminense vai conseguir se salvar do rebaixamento, com 6 jogos aí sem vencer, faltando 2 jogos, o Fluminense não está conseguindo as vitórias? O recado que eu dou para a torcida, acho que no fundo a torcida sabe a importância dela para nós. Ela sabe que ela é praticamente a força do clube. Ela sabe que é a base nossa e ela sabe que ela tem feito durante as grandes campanhas, durante as grandes conquistas, essa grande diferença para nós. Eu acho que no jogo passado contra Criciúma, mesmo com o empate, ela tentou empurrar a gente. Então eu acho que o momento pide, porque o Fluminense está acima de todo mundo, o Fluminense está acima de qualquer coisa. O momento pede que todo mundo que se chama tricolor, que se acha tricolor, esteja no Maracanã na quinta-feira ou na sua casa, quem não pudesse estar lá, apoiando o clube, porque eu acho que é o jogo da vida do clube. Bom, tá aí o John Arias mostrando uma atitude humilde, né? Mostrando realmente que ele sabe que falhou, sabe que pecou no momento decisivo, foi lá, desculpa, tô aqui para fazer o possível, a gente vai fazer o possível para tirar o time dessa situação. Então, eu particularmente gostei bastante dessa atitude do Arias. O Fluminense, quando faz o gol, tem todo o momento era muito favorável. Até depois ainda tenta, né, dar uns ataques, tenta pressionar ali. O Atlético sentiu muito, estava muito abalado, então era um momento muito favorável. E aí o Serna cansado àquela altura, o Bernal também estava cansado, o Martinelli. Eu sei que, é óbvio, você empata um jogo desse, você não pode entregar esse resultado.
Acho que é indiscutível. Você não pode correr o risco de perder esse ponto. Mas num jogo tudo pode acontecer. Se você recua, chama o adversário, o gol do adversário pode sair por covardia. Se você ataca, se abre muito, pode levar um gol no contra-ataque, o que também não é aceitável. Não dá para levar um gol, empatar esse jogo e levar gol no contra-ataque. Mas dá para você continuar sendo perigoso, dá para continuar agredindo, atacando o adversário, sem desguarnecer o sistema defensivo. Por isso eu acho que faltou mais uma vez um pouquinho de ambição ao Mano. É diferente de alguns jogos, em outras situações, inclusive no Maracanã. Mas se ele coloca ali o Isaac, que estava doido para entrar, por exemplo, no lugar do Serna, o Isaac com certeza ele ia fazer de tudo, ia ajudar na defesa, né? Ia infernizar, provavelmente ia incomodar a zaga do Atlético, e aí poderia, enfim, ainda buscar a virada. Era possível, na minha opinião, era possível conquistar essa vitória. Porém, deu certo. Ele colocou o Fuentes, depois tirou o Cano, colocou o Cauê Elias também. O Ganso já tinha entrado no time no lugar do Lima. Aí o Nonato também entrou no jogo. Foi refrescando um pouco, retomando ali o poder de marcação. No fim das contas, tudo deu certo. E é o que eu falei, tem que ser coerente, né? Agora a gente tem que olhar para o resultado. E foi sobre isso que o Mano falou também. E destacou muito a postura do time. Que isso faz com que o torcedor tenha vontade de ir até na próxima quinta-feira até o Maracanã para apoiar o time nessa partida decisiva que pode valer essa vaga. O Mano falou isso aqui depois do jogo. E o que mais me deixa contente hoje é o comportamento da equipe em relação a um jogo decisivo. Tendo tomado um gol na primeira bola do jogo, criou uma dificuldade ainda maior, mas ela teve muita personalidade, ela jogou mais do que o Atlético, na minha modesta opinião. Teve a penalidade máxima, perdeu, que aumentou ainda mais essa condição, né, mental de tudo isso. Voltou para o segundo tempo, foi bem, empatou o jogo. Foi um jogo grande, as duas equipes buscaram vencer o jogo até o fim. E levamos primeiro um ponto importante daqui, nessa reta final de competição, que nos dá uma possibilidade, aí sim, de na próxima partida, obviamente vencendo, quase que definir essa situação final de Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que respeitar todo mundo e fazer bem a nossa parte. É isso que eu tenho trabalhado com os jogadores nesses últimos dias. Não adianta ficar olhando para o lado, não adianta nada que não seja a parte em que nós podemos interferir. Eu acho que isso foi o mais importante da mensagem que a gente deixa hoje para o nosso torcedor. Um comportamento que permite que a gente chegue aqui na frente e peça para o nosso torcedor estar na quinta-feira no Maracanã, nos apoiando, da mesma maneira que a torcida do Atlético apoiou hoje aqui no estádio lotado. A gente sabe como isso é determinante, mas a gente precisava ter um comportamento como a gente teve hoje, para ter essa autoridade, para olhar para o nosso torcedor e dizer para ele ir ao Maracanã na quinta-feira, para nos ajudar a tentar fazer essa vitória diante do Cuiabá. A experiência ensina a gente que reta final de campeonato é dura para todo mundo. Está todo mundo jogando muita coisa. Então não tem esse adversário que você enfrenta e você fala assim, esse aqui não... Raramente você tem um que você vai enfrentar que não tenha muita disputa. A frustração de deixar escapar, às vezes, o resultado, de não efetivar uma vitória, me parece que acompanhou as duas equipes. Acompanhou o Atlético e acompanhou o Fluminense. Nós computarmos as perdas de pontos nos últimos minutos de jogo, sobra ponto pra caramba para a gente não estar de cabelo branco e cabelo em pé nessa hora. Mas a gente não fez, né? Por N razões. Tem que fazer agora. Temos aí uma chance de ouro, levamos de novo para nossa casa, para o Maracanã, uma condição de fazer uma vitória. Não será simples construí-la, mas nós estamos mais fortes do que estávamos há 2 semanas atrás para tentar fazer aquilo que a gente precisa fazer. A gente vai falar muito ainda sobre as contas, vai ter um conteúdo específico sobre isso aqui no canal. O que a gente precisa agora para permanecer na Série A, o que é necessário acontecer. Os resultados foram favoráveis, o Criciúma perdeu, o Bragantino empatou. Então a gente vai para essa próxima rodada sabendo o que precisa acontecer para o Fluminense garantir a permanência e se livrar desse rebaixamento já na penúltima rodada.
né? Essas vitórias, esse ponto, ele foi muito, muito importante, gigantesco, gigantesco. E os tropeços de Bragantino e Criciúma também fundamentais. Então vou deixar para falar disso no próximo vídeo, até para não ficar muito grande, mas sim, o Fluminense pode garantir a sua permanência na próxima rodada, de acordo com uma combinação de resultados, nada impossível de acontecer. Fechou, pessoal? É alívio. Eu acho que depois que foi contra o Criciúma, com receio, com medo, preocupação do que seria contra o Atlético, muita gente pessimista, muita gente que não estava acreditando mais, acho que agora volta a acreditar. Vem novamente aquela sensação de otimismo, aquela sensação de que sim, vai dar. Contra o Cuiabá, o Fluminense vai fazer o necessário para conquistar os 3 pontos e quem sabe se livrar de uma vez por todas desse pesadelo. Mais uma vez, como foi contra o Fortaleza, deixa uma impressão positiva. E eu espero que os caras não joguem água no nosso chope novamente. De novo, se o Fluminense fizer o mínimo que tem que ser feito, o Fluminense vai se livrar desse risco de rebaixamento. Beleza, pessoal? É isso. Deixa o like se você puder, seu comentário, se inscreva aqui no canal. Tamo junto e em breve mais conteúdo e muito mais informação aqui no canal do Lessa. Um abraço, respira aí!